Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à conferência de abertura destas quartas jornadas do ARAD. Como já foi referido, o tema é valorizar o património e, como foi referido por vários intervenientes da anterior mesa, falar de património é falar um pouco de tudo: património natural, património cultural, material e imaterial, etc., desde os nossos rios até às formas de alimentação, as nossas edificações, etc., tudo cabe dentro do conceito de património. E eu queria sublinhar que o património, normalmente o Algarve pensa muito em função do turismo, mas o património é importante para nós que residimos aqui no Algarve, e a importância de valorizar o património deverá passar também pelas nossas atuações e pelas nossas intervenções. Para esta conferência de abertura, nós temos connosco o professor Fernando Perna, que é da área da Economia. Ele fez a sua carreira académica na área da Economia, desde a licenciatura até o doutoramento. É professor da Universidade do Algarve, onde trabalha nas áreas de Economia, Turismo e Desenvolvimento Regional. É também coordenador de um centro de investigação da Universidade do Algarve, que é o Centro de Investigação em Turismo e Território, da UALG, e tem coordenado e trabalhado em projetos relacionados com o turismo náutico, com monitorização de atividades turísticas, com competitividade na área do turismo, entre o turismo algarvio e outras áreas do Mediterrâneo, e vai-nos falar hoje, ou vai-nos fazer uma análise SWOT do património. Professor, passo-lhe a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Tem que ligar. Ok. Boa tarde. Fica logo. Se quiser falar daí. Não, eu depois passo por aí. Pronto, mas depois está aqui. Ok, também, a sala, conseguimos. Boa tarde a todos, muito obrigado. Em primeiro lugar, o agradecimento ao convite à Universidade do Algarve a estar aqui presente, com muito gosto, não poderia ser de outra forma. Permitam-me cumprimentar todos os órgãos dirigentes, os representantes dos municípios aqui presentes em conjunto. Muito obrigado pela iniciativa, é fundamental. Os colegas do ISMAT, obrigado, é sempre um prazer. E, obviamente, a Teia de Impulsos pela organização, mais uma, que nos tem habituado nesta dinâmica de chamar as pessoas, como irei daqui a pouco referir, e, obviamente, também cumprimentar todos os presentes. Eu farei a minha apresentação a partir de... Eu consigo mandar à distância, desculpa. A primeira nota que noto é a conferência é muito mais abrangente do que turismo. Portanto, ou seja, não se assustem em termos de que lá trazemos mais um académico para passar aqui uns minutos a falar de turismo. Não é? Sim, venho falar e venho apresentar questões do turismo naquele que é o turismo, se permitem, que nos interessa, que é o turismo relacionado com todos os outros fatores que permitem desenvolver uma região. É nosso posicionamento, desde o início, que aquele turismo que a médio e longo prazo não faz desenvolver uma região é aquele turismo que está virado sobre ele próprio. É aquele turismo que os grandes outputs da atividade, sejam eles pessoais, capitais, etc., não ficam na região, mas ficam algures num determinado éter que muitas vezes é desconhecido. Ou seja, esse é o turismo que eu não venho apresentar. Também, permitam, não venho aqui cometer a veleidade de chegar a Portimão e este território dos 4 municípios e de repente apresentar-vos a análise SWOT. Os senhores estão cá, acho que os senhores sabem melhor do que ninguém a SWOT que temos aqui presente. O que eu gostaria de fazer era deixar aqui algumas pistas daquilo que nós consideramos, normalmente quando estudamos, do ponto de vista académico, a literatura, quando vamos analisar a análise SWOT nos dias de hoje, e posicionaremos os dias de hoje no antes e no pós-Covid, independentemente dessa catástrofe neste momento que é a guerra na Ucrânia, ou pensando que ela se resolverá, mas avançarmos, no fundo, se olharmos, devemos olhar o quê, e não tanto o resultado dessa SWOT, porque eu penso que esta é uma oportunidade de excelência para fazermos essa reflexão. Ou seja, do ponto de vista teórico, e eu recordo-me sempre, o professor Philip Weir, ele esteve connosco em 2003, aqui no Algarve. Posteriormente, entretanto, quando estava a consultar a documentação, em 2009 tivemos a honra de ter também aqui em Portimão o professor Philip Kotler, portanto, entre aspas, o pai do marketing. E o que eles nos ensinam, no fundo, quando nós vamos analisar a competitividade de um destino especializado em turismo, como é o caso do Algarve,
e desculpe insistir uma vez mais, especializado não significa monocultura, significa fazer outras coisas, uma delas turismo, e fazê-lo bem. Mas se nós quisermos que um turismo seja competitivo, a primeira coisa que temos que... Não há ali uma ordem, desculpem. O primeiro sinal a colocar é fortalecer os canais de distribuição. Ou seja, podemos ter as melhores praias do mundo, a melhor serra do mundo, o melhor rio do mundo, se não os conseguirmos colocar no mercado, em termos de produto turístico, eles não existem. E esse é um grande desafio hoje com a globalização, que daremos algumas notas adiante, que por um lado nos ajuda a chegar a todo ao lado, mas tanto nos ajuda a nós como ao mundo inteiro. E a imensidão de informação que chega ao consumidor hoje acaba por ser um ruído sobre o próprio sinal que queremos comunicar. Portanto, canais de distribuição, os físicos, os online, hoje, eu sei que às vezes posso parecer um bocadinho velho do Restelo, mas hoje temos a fobia do digital, é verdade, é fundamental, está aqui em cima da mesa. Há uns anos era falta de educação ter o telefone aqui, não é? Hoje já não ligamos, eu próprio o coloco sempre. Mas, cuidado, há segmentos de mercado que ainda trabalham fora do digital, não é? E se calhar segmentos de mercado que são muito importantes aqui para estes 4 municípios e para o Algarve, sobretudo na época de inverno. Portanto, ou seja, digital sim, mas há mais mundo para além do digital. Depois, há uma frase histórica que eu penso que, salvo erro, é dos primeiros anos após a democracia em Portugal, de 74, 75, de um deputado da Assembleia da República que nos disse que o turismo é a prostituição dos povos. Portanto, se não foi isto, foi muito semelhante, não é? Ou seja, isto é a antítese, não é? Ou seja, desculpem, nós podemos vender sapatos, podemos vender químicos, podemos vender outras coisas e podemos vender turismo, não é? E vender turismo não é nenhuma vergonha, pelo contrário, não é? E não é nenhuma vergonha também, porque se critica muito o turismo, em que nestas regiões, e eu mantenho essa opinião, até prova em contrário, o turismo é o setor líder da região do Algarve e quase de certeza, com a diversidade que já aqui foi saliente, diferenciada. Portanto, não é uma região monolítica, tem as suas diferenças e estes 4 municípios têm as suas diferenças. Mas, de facto, o turismo é um setor líder, tem é que ser um bom líder, não é? E não voltar àquela questão, e um exemplo muito simples, que certamente já foi dado em muitos locais, que é chegarmos a um restaurante e, eu conheço logo até de costas, não há problema, chegarmos a um restaurante e tudo o que encontramos sobre a mesa, nada é made in Algarve, não é? Esse é o turismo que não se coloca, que se não se liga aos outros setores de atividade. Hoje, felizmente, se não do ponto de vista económico, por outras pressões ambientais, começamos também a existir pressão para que exista made in, quem diz Algarve, Portugal, portanto, nas nossas mesas, por outra questão que é a pegada ecológica, não é? Quando nós comemos uma excelente laranja, não sei porque as laranjas, não é? Mas que veio, se calhar estou a dizer uma asneira, que veio da América do Sul, não sei se a América do Sul produz laranjas, poderá, entre aspas, ser tão boa como a local, mas a sua pegada ecológica, de certeza, que foi muitíssimo superior até chegar até nós, não é? Pronto, e esse é mais um argumento que o turismo é um setor exportador, por natureza, e com uma curiosidade depois nos bens que os turistas consomem cá. É que nós, entre aspas, produtores, não pagamos o custo de transporte do produto. Eles é que pagam, têm que vir cá consumir. Ou seja, tudo isto ajuda-nos a fazer do turismo um setor líder. Agora, tem é que ser o tal bom turismo, com o maior dos respeitos. Aquele que é... Porque há espaço para ele. Portanto, aqui temos de ter cuidado nas afirmações. Um exemplo de um turismo, como eu disse, é um segmento. Existe e tem que ser acarinhado na medida em que ele é necessário. O chamado all-inclusive. Está hoje estimado, são estudos, não é uma regra, que um turista exterior que contrata uma semana, o que for de all-inclusive no Algarve, por tendência, apenas 40% da despesa que ele paga na origem é que chega à economia regional. Ou seja, podemos na mesma anunciar que temos o maior número de hóspedes, o maior número de dormidas, tudo isso é verdade. E a receita, se calcularmos a receita, não a despesa do turista, mas a despesa do turista no território, se calhar aí começamos a ficar preocupados e a pensar que não é esse turismo que queremos como setor líder. Portanto, isto são
se me permitem, para já duas reflexões iniciais sobre a competitividade dos destinos e que, se olharmos para estes 4 municípios, fazer esta reflexão. Depois, não conheço, poderá ser erro meu, nenhum destino turístico no mundo cujo líder seja o setor público. Ou seja, quem cria a dinâmica turística são os agentes privados. Desde a pequenina empresa de transferes, em nome individual, que traz o turista do aeroporto de Faro, aqui, a Portimão, Silves, Monchique, onde for, Lagoa, ao maior hotel de 5 estrelas que possamos ter aqui na região, infelizmente temos e bons. Ou seja, o setor privado tem que ser regulado, obviamente, mas é ele que cria emprego, é ele que gera rendimento. Não é? E muitas vezes o papel do setor público é facilitar essa tarefa e regular essa tarefa, porque também sabemos, na minha opinião, que o liberalismo deixado no extremo daquilo que é o mau liberalismo também conduz a situações de exploração que podem não ser as melhores. Finalmente, nesta análise, portanto, imaginando que temos uns excelentes, plural, canais de distribuição, que o turismo é o líder da região, mas volto a referir, não é aquele líder fechado sobre ele próprio, ele é líder porque está extremamente conectado com os outros setores de atividade. Existe um setor privado dinâmico, mas, estou a ser irónico, há uns anos não estaria, mas abrimos a água da torneira e o que sai de lá não é bom. Isto não é hoje, atenção. Ou seja, falta-nos um quarto setor de atividade, uma quarta linha de análise, que é, como um dos colegas aqui no início referiu, colocar o território e o ambiente em primeiro lugar. Não há outra hipótese. Ou seja, nós costumamos dar este exemplo, no limite, se não sei, eu estou com os sapatos, se nós vendermos sapatos para o outro lado do mundo, quem nos compra esses sapatos não faz a mínima ideia de como é que nós o fabricamos. No limite do absurdo, se calhar não existem estações de tratamento de água residual, isto é absurdo, atenção, se calhar não temos estações utilizarmos mão de obra infantil, mas o que chega ao consumidor do outro lado do mundo é um excelente par de sapatos. Porque ele não conheceu o local de produção, ele só recebe o produto. No turismo isto é impossível. No turismo, quem faz turismo nestes 4 concelhos não os recebe na Alemanha ou na Finlândia. Ele vem cá. E se chegar cá e toda esta oferta, a maneira como nós produzimos o turismo não for boa, ele pode estar num dos melhores hotéis do mundo dentro de paredes, mas se sair à rua e se sentir inseguro, se a água que bebe tem dúvidas que seja potável, etc., estamos mal. Portanto, podemos ter o melhor hotel do mundo, mas não temos o melhor território do mundo e não o conseguimos vender ao melhor preço do mundo. Ou entre os melhores. Portanto, ou seja, analisando a competitividade numa possível matriz SWOT, nós estamos sempre muito convocados para que recursos é que temos. Eu já digo, por favor, não falem do clima. O clima, felizmente, é o que é. Veja o dia que está hoje. Mas nós não o dominamos. Pronto, podemos adaptar aquilo que oferecemos a ele e fazemos-lo bem. Mas, portanto, olhar aqui de uma maneira diferente para o que serão as vantagens e desvantagens de uma região através destas 4 itens, como disse, não os inventei, são do professor Filipe Dwyer. 2019, estávamos em euforia, Portugal batia recordes de atração de turistas, portanto, esta é uma notícia, mas não era só Portugal, estávamos bem, mas o mundo estava bem, em termos de volume, mais uma vez volume é uma coisa, receitas são outras, mas de facto, isto é uma notícia de setembro, não é? E em setembro Portugal já tinha totalizado 24 milhões de turistas. Isto é muito. E era muito bom, e é um ano de todos os recordes, ainda hoje sempre nos comparamos com esta data, para efeitos de estudos, assumimos este como o copo 100% cheio. Pronto, e agora tentamos ver quando é que estaremos novamente cheios e necessitaremos de um copo maior ou de um copo diferente. Não é? Mas quem em setembro dissesse o contrário, de setembro de 2019, desta situação, não era levado a sério. Permite-me uma nota pessoal, num projeto da universidade nós passámos 3 anos intermitentemente na China, no sul, em Guangzhou, estávamos a preparar com eles, portanto eles tinham os meios, nós tínhamos em princípio o know-how académico, estávamos a preparar um curso de mestrado à distância, em turismo sustentável, embora a sustentabilidade na China é algo que podemos discutir de uma outra forma. E em setembro estávamos lá e não se falava nisto,
ou seja, estava tudo bem, também lá em termos de Covid não existia, são umas coisitas, mas isso não interessava. E de repente, no fundo, nós passamos desta euforia, ou seja, chegamos a abril de 2020, e em abril de 2020, o tal setor que se estima, e é sempre uma estimativa, que em Portugal representa 16,5% do PIB, em Portugal, no Algarve é muito mais, será, números redondos, o triplo do que está ali, para tudo. Ou seja, não para por questões de que os canais de distribuição falharam, não para porque deixámos de colocar o território em primeiro lugar, parou porque é algo que nós nem conseguimos ver, que nos obrigou a ficar em casa. No fundo, para um setor, turismo são viagens, não é? 24 horas fora do local de residência. Não é? Quando nos dizem nem do teu local de residência sais, parou tudo. Não é? E para aqueles que são dirigentes, que são empresários, este foi caótico. Não é? No fundo, foi, de repente, nada entra. Portanto, foi zero receita, ou praticamente zero. Não é? Com a agravante, está por estudar, da mortalidade de empresas que surgiu aqui nesta fase, sobretudo o dano sobre as empresas que estavam a arrancar. Portanto, aquelas que tinham menos liquidez, o pequeno negócio que arrancou nesta fase, com determinadas expectativas, e que depois, de repente, para, não é? E os compromissos estão feitos. De facto, estas épocas de crise, nós temos que aprender com elas. Não é? No fundo, embora tendencialmente esquecemos rápido, tem as suas vantagens, esquecer rápido. Há um outro autor, que eu gosto muito, que é o Tarlow, que em 2019 fez esta frase, passou muito despercebida, mas de facto a gestão da crise, já falámos, não é? Mas a gestão do pós-crise, quase diria que é ainda mais importante, não é? Porque a gestão do pós-crise mal feita pode acumular erros que nos vão fazer desperdiçar dinheiro, desperdiçar recursos humanos e colocar as regiões e o país numa situação ainda pior, em termos futuros, não no imediato, do que estava antes. Ou seja, saber gerir o pós-crise é fundamental. Portanto, isso é uma chamada de atenção que este autor, que é da área do turismo, faz, mas não é só para o turismo. Portanto, eu penso que isto se aplicará a todas as atividades. Nesse pós-crise, aquele que é um artigo do professor Alfonso Vargas, se calhar algum de vocês conhecem, um excelente cientista e um melhor ainda amigo da Universidade do Elva. Ele tem um artigo muito recente, não é? Que no fundo coloca aqui, podemos concordar ou não, como sempre, é a opinião do colega, que eu aqui partilharia para reflexão. E que no fundo, se vamos olhar para aquilo que podemos fazer em termos de competitividade do turismo, e que se calhar não se aplica só ao turismo, pode ser em muitas questões generalizadas, mas a sua origem é turística. Aquilo que o antes e o depois de 2019, vamos ver se já estamos no depois da pandemia Covid-19, esperemos que sim, mas não é por decreto, demorar o seu tempo. Ou seja, se o antes era um liberalismo total, no entendido de livre circulação de pessoas, bens e capitais, até dos nossos próprios direitos enquanto cidadãos, nós hoje passamos a admitir algum controle, não é? Sobretudo do ponto de vista sanitário. Quer dizer, hoje, por exemplo, se eu entrasse aqui neste anfiteatro e ele estivesse à pinha 100% cheio, podemos não o dizer, podemos até nem pensar de imediato, mas ficava aqui qualquer coisa a pensar, não é? Porque perdemos 2 anos desta vivência em conjunto, não é? E admitiria, se calhar, mesmo que não tivesse fundamento legal para o fazer, que ali à porta tivesse, como nós temos na escola, 50% da capacidade da sala. Portanto, quando estamos a número de cadeiras, divide-se ao meio, isso seria, teoricamente, a capacidade de carga máxima da sala. Se a respeitamos ou não, essa é outra discussão, não é? Mas, de facto, hoje o próprio turista poderá admitir algum controlo que não admitiria há 2, 3 anos atrás, garantidamente. Depois, há um princípio, o princípio da subsidiariedade, que nos diz que as soluções devem estar próximas dos problemas. Ou seja, isto é muito usado no municipalismo, no regionalismo, porque, de facto, muitas das soluções são aqui, que devem ser tratadas e não a 5.000 km, 2.000 km de distância. Não é? Ou seja, há uma globalização, mas neste momento, e como foi dito na abertura,
as questões de identidade, as questões das pequenas diferenças de património que valem ouro, dá esta ênfase à regionalização. Não é? E o turista, por extremos, não é? Costumo dizer, o melhor exemplo de não distinção de turismo, chegámos a ter saudades disso durante o confinamento, não é? Os free shops dos aeroportos. Não é? De certeza, quando viajamos bastante, se fecharmos os olhos, nós já às tantas não sabemos em qual dos free shops poderemos estar, porque muitas vezes eles são quase iguais. Não é? Isso não é esse o objetivo. Não é? Ou seja, aqui tem que existir diferença e o cliente atual quer essa diferença, quer saber porque é que aqui é diferente do outro lado. Não é? Não são todos, são os tais segmentos de mercado, mas, se me permitem, esses são os que nos interessam. Não é? Se antes existia competição, agora há hipercompetição. Não é? E, sobretudo, aquilo ainda esta semana, num congresso, mas focado com alunos, curioso, muitos deles trabalhadores, e muitos deles aqui destes municípios, eles diziam, no fundo, aqueles que eram empresários, no fundo, a urgência de fazer um bom verão. Este tem que ser o melhor verão, não de sempre, mas tem que ser. Eu percebo, não sou empresário, mas eu percebo essa situação. Mas isso pode levar a situações que são justificadas, obviamente, mas de hipercompetição no próprio local ou depois entre regiões. Quer dizer, e nós temos que estar preparados que hoje não há competição. Desculpem repetir-me, há hipercompetição. Se antes se falava muito na governança pelos 3 Ps, portanto, público-privado, desculpem, tem ali uma gralha, público-privado, parceria, e agora a gralha está dos 2 lados, foi copy-paste, então tem. E do outro lado, nós teremos público, privado, parceria e pessoas. Né? Ou seja, neste pessoas é uma governança, portanto, a capacidade de uma região se gerir a ela própria, não significa fechá-la, pelo contrário, as pessoas têm que estar presentes. Não é mais o privado por si, o público por si, a estabelecer as parcerias, mas a identidade cada vez mais, estou a falar das consultas públicas, estou a falar de movimentos de cidadania, que o turista muitas vezes se apercebe. Não é? Mas esta governança, o turista, se me permitem, nós também somos turistas. Não é? Reparem, se eu visitar aqui o mais próximo, Portimão, Lagoa, ou Portimão, Monchique, pronto, aqui, em termos de continuidade imediata, acham que o turista sabe que passou do município de Portimão para o município de Lagoa? Como exemplo, desculpem, eu não quero aqui personalizar. Acham que ele se interessa que mudou de município? Ele está no Algarve. Não é? Ele pode valorizar mais o estar deste lado do Algarve, porque este lado é diferente do outro. Não é? Agora, estas micro-diferenças regionais, sinceramente, o turista não se apercebe. Não é? O turista não vive e muitas vezes não valoriza. Não é? Agora, ele valoriza se aqui existirem determinadas ofertas que não existem nos outros lados. E, sobretudo, se essas ofertas lhe permitem contactar de forma muito próxima com as pessoas. Portanto, numa análise SWOT, não é? Poderíamos ponderar como é que está esta situação neste espaço. Dois tópicos possíveis de análise, a questão do digital e da inteligência artificial. Os dois são excelentes, os dois são perigosos. Não é? O digital está em todo lado, não há hipótese, é bem-vindo. Como é que é a frase do professor Kotler, salvo erro, as máquinas são boas, mas as pessoas são quentes. Portanto, há aqui ele diz, obviamente, muitíssimo melhor. Hoje não é a questão do digital. O digital é um instrumento. E avança-se muito para a inteligência artificial, muito baseado nos algoritmos. Eu, de certeza, hoje estou aqui, ontem fiz umas pesquisas sobre estes 4 concelhos, hoje estou aqui, de certeza, hoje à tarde já vou começar a receber aquelas notícias automáticas sobre este território. Eu não as pedi, né? Mas está algures um algoritmo que sabe que o meu telemóvel está aqui, ou que sabe que eu ontem pesquisei no Google uma série de fotos e vai começar a trazer notícias sobre esta zona. Né? Pronto. Se essas notícias valorizam ou não a minha vida, é uma questão. Mas é este serviço de inteligência artificial que está a surgir, a uma escala inimaginável, que coloca muitas das questões da proteção de dados. Não é? Uma coisa é o cliente colocar este meu facilitar, outra coisa é vender esses dados a terceiros, não é? Que sabem que os meus interesses estarão
nestes 4 municípios. Pronto, mas isto é o futuro, vai ser por aqui da inteligência artificial, que cada vez mais comunica connosco, e temos que estar preparados, no fundo, para os podes vencer junto-te a eles, dentro das regras, para já que isto aconteça, que apareçam as melhores notícias, e isso faz-se sobre estes 4 municípios, a quem está aqui com essa presença. Finalmente, uma nota também que está a mudar, portanto, fala-se muito, inclusive existem disciplinas, turismo de experiências, etc., que é, o exemplo, se me permitem, mais simples, não só o ver o mariscador a apanhar a ameijoa, mas o próprio turista ir apanhar a ameijoa. Depois a seguir jogar fora, por aí fora, mas pronto. Mas ter essa experiência, isso valoriza imenso. Mas aquilo que se defende, ideal, é, hoje em dia, este conceito de turismo transformativo, que é essa experiência tem que estar associado a algo mais. Quer dizer, no fundo, ele não só apanha a ameijoa, mas a seguir come a ameijoa, cozinha a ameijoa, ou de imediato é transportado para um sítio onde tem uma gastronomia, onde esse produto que ele apanhou, ou igual, está a ser cozinhado, ou seja, algo que, quando ele regressa à casa, o tenha transformado. Não tenha sido só uma experiência que aconteceu aqui e pronto. Depois, quando eu regresso a casa, passado 2 dias, já nem me lembro dela. Portanto, esta ideia de ajudar a transformar pessoas, não é fácil, nem todos os turistas querem isto, uma vez mais. Sem querer divagar, eu recordo-me sempre um amigo meu que teve das primeiras marítimo-turísticas organizadas em Faro, com passeios de birdwatching, passeios comentados, e ele dizia: os meus primeiros clientes, desculpem o termo, chegavam ao barco, eu começava a explicar, e eles diziam: então, mas não se bebe nada. Isto é verdade, não estou a inventar. Passaram 3 décadas em cima disto. Não é? Mas, no fundo, é esta evolução que nós temos que fazer e recusar essa parte. Não é? Ou seja, ajudar a transformar as pessoas na medida do possível. Não é nunca por obrigação, obviamente. Estas pesquisas, felizmente é fácil encontrar excelentes imagens sobre estes 4 municípios e depois, no fundo, a dúvida que colocarei. Ou seja, reparem, pensemos que nós estamos aqui no Barlavento do Algarve, não é? Pensemos que estamos, também não conheço tão bem, não é? Na Alemanha, na Finlândia. Quem é que, em tão curto espaço de tempo físico, tanto tempo quilómetros, tempo minutos, tem isto tudo? Ou seja, esta ideia de que existe diferença, não é? E havia muito mais, atenção, eu sei que agora alguns de vocês estão a pensar de certeza, devia estar ali, de certeza, garantidamente, não é? Mas isto é uma pesquisa muito, muito rápida, onde nós encontramos, obviamente, o meio aquático, não podia deixar de ser, o mar, o rio, o subaquático, eventos internacionais, património natural a ser usado, exemplo da Via Algarviana, museu ligado ao património, toda uma paisagem que, tirando a foto, que ainda não vi ali feito propositadamente um grão de areia, não é? De praia, embora temos ali o litoral, mas tudo isto acontece num espaço tão curto, que o seu valor é enorme. No fundo, e é esta capacidade de, num território tão pequeno, oferecer tanto, que, na minha opinião, torna, neste caso, esta zona do Algarve tão diferente. Não é? E essa é o seu, por natureza, é um ponto forte, mas é uma oportunidade, sabendo explorar, e sabendo explorar melhor, não é? Porque explorado ele está. Não é? E a última pergunta, no fundo, a pergunta, para avançarmos, é como é que uma região que tem tudo isto, acontece isto? Confesso que não consegui aqui os dados especificamente sobre os 4 municípios. Aliás, consegui hoje. O Instituto Nacional de Estatística tem estes pormenores. Nós temos os dados sobre 2019 por municípios, Portimão, etc. Tínhamos que os pagar. Os 2021 são públicos. Expliquem-me porquê, eu não consigo. Mas 2021 é um ano mau para comparar, não é? Porque 2021 é o ano em que ainda tive... Mas nós vamos falar nele. Ainda tivemos confinamento nos primeiros meses. Mas reparem, a ideia é aquilo que o Algarve, aqui representado por estes 4 municípios,
O que nós temos ali a azul são, na linha azul, valores de 2019, portanto, o copo cheio. Não são valores absolutos, portanto, ali nós temos a distribuição de dormidas, dos 100% de dormidas que aconteceram em Portugal em 2019, a sua distribuição percentual ao longo dos meses. Nada muito fora do comum, o pico é agosto, costumo dizer, e sou a prova, sou funcionário público, sou professor de ensino superior, posso fazer férias quando eu quiser, desde que seja nos primeiros 15 dias de agosto. Isso está definido. E 5 dias entre o Natal e o Ano Novo. Portanto, restam-me 5 para escolher. Portanto, também contribuo para ali, são os fatores, chamados fatores institucionais da sazonalidade. A creche, o sol. Bom, ou seja, o que nós temos aqui é, naquela bola azul, Portugal em 2019, 33,5% das dormidas aconteceram em julho, agosto e setembro. Portanto, uma medida de sazonalidade. Quando nós olhamos para o Algarve, e depois, com o tempo, poderemos fazer especificamente para estes 4 municípios, para os 4 municípios aqui presentes, esta medida passa para 40,6%. Ou seja, não é nenhuma novidade. Quer dizer, os senhores sabem e sentem quando estão aqui a trabalhar. Portanto, no fundo, a sazonalidade do Algarve, num ano normal, num ano bom, ou muito bom, são que 40% do ano, ou mais de 40%, decide-se em 3 meses. Por isso é que os empresários nos dizem este verão tem que ser excelente, não há outra hipótese. Porque muitas vezes estão a decidir o ano. Agora, isto tem um reverso. Aliás, tem 2. Aquelas 2 bolas de baixo, se me permitem, ali, no ano de crise, 2021, embora ao fazer esta interpretação estou a ser um bocadinho tendencioso, o verão representou no Algarve 56,9% das dormidas. Portanto, em plena crise pandémica, embora cuidado, as dormidas em fevereiro-março não existiram, ou pouco ou nada, porque estávamos em confinamento. Não é? Mas há uma teoria que é verdade, que é verdadeira, e que veio aqui demonstrar, embora com outras variáveis, que em situação de crise, isto em tudo na vida, nós concentramos naquilo que é crítico, naquilo que consideramos principal. Não é? E em situação de crise económica, como muitos de nós conhecemos pessoas que moram de Lisboa para o Norte, podem-me tirar muitos fins de semana durante o ano, mas não me tirem a semana de férias no Algarve no verão. Não é? Portanto, e é isto que fazem. Não é? No fundo, em situação de crise, a tendência para a sazonalidade se acentuar ainda mais. Com outros fatores, cuidado, confinamento, foi isso que 2021 demonstrou. Portanto, eu penso, não é? Discutimos imenso, mas é impossível linearizar o turismo. O turismo é sazonal. Isso não há hipótese. Quer dizer, agora, com muitas ofertas que podem existir, e encontrando os canais de distribuição e os segmentos interessados nessas ofertas, nós podemos e devemos trabalhar para ter, não é menos turismo no verão, é ter mais turismo nos outros meses. Não é? Porque, no fundo, e as entidades municipais que aqui estão sabem no bem, quando se constrói faz-se a manutenção de uma estrada, um hospital, meios de segurança, sanitários, etc., eles têm que ser dimensionados para o verão. Não é? Mesmo que depois no inverno estejam a 1/3 da capacidade. Não é? Mas somos nós que pagamos os 100% de construção, que depois são utilizados durante 3 meses, mas tem que ser assim. Não é? É a medida da capacidade e é um dos reversos do turismo. A solução, desde que não se ultrapasse a capacidade de carga, que é sempre algo discutível, não é incrementar ad eterno os fluxos no verão. Se me falarem em incrementar receitas no verão, isso é outra conversa. Mas, sobretudo, trazer mais turismo, e o tal bom turismo, durante as épocas intermédias e as épocas baixas. Não é? Eu penso que esse já o era, atenção, não é nenhuma novidade, mas é um grande desafio para muitos dos municípios do Algarve, sobretudo, com a grande vantagem, ou com o grande potencial, parece-me, que aqui nesta zona e nos 4 municípios aqui representados há excelentes praias, mas há muito mais do que praia para oferecer, e aquele foi o que procurei exemplificar naqueles 4 exemplos. Portanto, ou seja, se na tal matriz SWOT, em termos de oportunidades futuras, era, no fundo, o que é que nós podemos fazer, não para baixar a linha laranja ali no pico, não é? Em termos de volume, mas sim para que não aconteçam estas quebras em março, abril, quando falamos, já o disse, com os empresários, é sempre o problema do inverno,
e de como rentabilizar os grandes investimentos que são feitos e que depois fecham. E quando um hotel, e terminarei aqui, quando um hotel fecha no inverno, o empresário ele sabe porque é que fecha. Ele fecha porque perde menos dinheiro fechando do que estando aberto. Agora, do ponto de vista do destino, a perda é enorme, porque os poucos quartos que esse empresário iria vender significam X refeições, X transferes, X consumos de loja, de comércio de rua, etc. E é tudo isso que se perde. Portanto, não, vamos dizer, por favor, não critiquem o empresário porque ele fez as contas e era melhor fechar. O que temos que conseguir é trabalhar em conjunto, saber o porquê para que ele se mantenha aberto e tentar nivelar, no fundo, aquela curva, sendo que uma reta é impossível. Isso não existe. E pronto, eram estas reflexões, portanto, mais do que propriamente o resultado, procurar aqui a reflexão. E muito obrigado, acho que é o último slide. Mas pronto, se quiserem interromper. Obrigado. Muito obrigado, professor Fernando Perna. O professor Fernando Perna falou-nos aqui dos vetores fundamentais da competitividade dos destinos turísticos. Aflorou de passagem algumas questões diretamente relacionadas com o património. Relembrou-nos o ano de 2019, que foi o ano do recorde em número de turistas em Portugal, 24 milhões, salvo erro. E falou-nos do choque da pandemia, que deitou estes números abaixo, e depois deu-nos algumas pistas para o pós-crise na área do turismo. Portanto, são algumas recomendações, eu diria, para a retoma. Eu penso que temos tempo para questões. Portanto, haveria aqui, então, um pequeno espaço para debate, e eu convidava o público que tenha questões ou que queira fazer alguma intervenção relativamente à conferência de abertura do professor Fernando que falasse agora. Não sei se alguém se quer inscrever. Eu, enquanto penso, temos uma intervenção do professor Valdemar. Professor Valdemar Coutinho, não sei se haverá um microfone para o professor. Sim. Professor Valdemar, força. Está aí o microfone. Peguei num aspecto que o Sr. Professor referiu, que também me preocupa, valorização do património das coisas regionais. Nomeadamente, referiu o vinho, e, por acaso, vê-se pouco vinho no Algarvio, nos restaurantes do Algarve. Mas há outra coisa, talvez mais característica ainda do que o vinho, que é a laranja. E faz-me sempre impressão porque é que no Algarve, onde por vezes se estraga muita laranja, não se generalizam nos cafés, nos restaurantes, em todo lado, o sumo natural de laranja. Era uma maneira de aproveitar muitas laranjas e de dar um produto que é razoável. Seria preciso forçar as empresas a ter esse produto, mas dar um estímulo para que esse produto, que é uma realidade do Algarve, que é um bem natural do Algarve, que é muito apreciado, mas sumos naturais. E eu acrescentaria a preço também relativamente controlado, para não se pagar um sumo natural a um preço exorbitante. Se não se poderia fazer alguma coisa a nível, sei lá, oficial, privado, para esse produto que é uma das boas coisas que temos no Algarve. Professor. Obrigado. Respondo já. Ok. Muito obrigado. É um gosto poder responder, ou tentar responder à questão. O vinho faz o seu caminho, não é? Mas não é só do vinho português, portanto, tem ganho pouco a pouco o seu espaço, como referiu, o do Algarve também. Desculpa estar a falar um bocadinho de free shops novamente, mas é um vício quando estou à espera nos aeroportos, passo sempre nas garrafeiras à procura de vinho português. Não é? Normalmente encontramos aquele... Mateus Rosé. Que é o nosso digno representante, mas teremos mais, muito mais para oferecer. Não é? Mas é um caminho, não é? E é sempre aquele... Falta-nos... Aqui os colegas de marketing estão muito mais à vontade depois nessa área, mas falta-nos acrescentar valor. Não é? Há sempre aquela ideia do teste cego que é feito,
coloca o copo de vinho que não diz a marca, coloca o outro copo de vinho que diz que é italiano, e o outro é sempre mais valorizado, não é? Se não souberem, se calhar os vinhos são praticamente iguais ou seriam valorizados de forma igual. Mas, portanto, eu acho que no caso do vinho estamos a ir lá. Não, demora tempo, não é? Mas sinceramente estou relativamente otimista. O exemplo que deu, excelente, da laranja. Estou no Algarve em consecutivo já quase há mais de 30 anos. Sinto-me em casa, se me permitem. E tenho um orgulho muito grande, sobretudo quando estou em Lisboa e naquelas mercearias de rua, quando estão as laranjas, diz laranja. E a prateleira ao lado diz laranja do Algarve. O problema é que o preço é o mesmo. Ou seja, o facto da laranja que referiu, se há alguma coisa que identifica qualidade no Algarve, em termos de exposição, penso eu, é a laranja. Também se vê nos supermercados. Portanto, quando compramos aquele cestinho já feito, também quando são do Algarve, diz que é do Algarve. Passa uma reflexão que eu confesso, não sei se é verdadeira, mas que me deixou preocupado, porque eu suspeito que seja. Um dos grandes problemas são, mais uma vez, as cadeias de distribuição. E, em Silves saberão de certeza melhor que eu. Não é? Um dos problemas é que a laranja, pelo menos que vai para as grandes superfícies, sai do local de produção, vai ao centro de distribuição e regressa ao Algarve. E tudo isso tem custos. Ou seja, aquela ideia de produto de proximidade não é bem assim. Não é? Porque ele viajou muito, apesar de poder ir daqui para aqui, não, ele teve que ir ali ao fundo da sala e depois voltou aqui. Não é? Se for verdade, atenção, isto foi uma reflexão, este é um grave problema. É um grave problema, pelo menos para que na região o produto não chegue a um preço muito mais apetecível e com a qualidade. Depois, pronto, nós sabemos, quer dizer, é a questão de conseguir acrescentar valor. Quer dizer, nós temos uma garrafa de azeite, temos um bocadinho de orégãos, isto vale 10, isto vale 10. Pomos os dois juntos, passou a valer 30. No fundo, dentro da garrafa. Quer dizer, é a partir da laranja, não vender a laranja, vender o sumo de laranja, como referiu, vender o gelado de laranja, mas o gelado de laranja artesanal, não os outros, que também têm o seu espaço. Quer dizer, tudo isso pode ser construído. Nós temos ideia, há zonas de Itália que vivem, tudo está à volta do vinho, não é? Pronto, e aqui era um bocadinho construir essa história, não é? Mesmo que a tenhamos que inventar agora, não há nenhum problema. Quer dizer, aqui, olha, estamos bem perto, não pertence aqui aos 4 municípios, mas discute-se muito se a escola de Sagres existiu ou não, não é? Claro que existiu, é lá saber. Não é um bom imaginário para vender? Se eu vender um imaginário, sim, estou a vender um imaginário, e qual é o problema? Também se formos à Escócia e vamos visitar o monstro do Lago Ness, não é? Certeza, não é? Ele está lá, sei lá. Ou seja, e não estamos a cometer nenhum crime. O imaginário faz parte do nosso ser, não é? Portanto, se me permite, resumindo, era a ideia do problema da distribuição, que eu penso que existe na laranja, e de tentarmos acrescentar valor, portanto, não ficar pela laranja, pelo sumo, mas a partir daí inventar coisas, não é? Porque o tal turista que falávamos no início, ele quer essa diferença, esse turista quer. Há outro que quer, de certeza, a laranja mais barata porque não a distingue. Existem, atenção, não é? Tem o seu espaço, mas isso não é o que nos mais interessa. Obrigado. Muito bem, professor. O professor, não sei se o Valdemar está... Muito bem, não sei se há mais alguma intervenção. Temos ali outra intervenção, mas eu, antes de continuarmos, queria só fazer aqui um reparo. A Escola de Sagres nunca existiu. Eu sou como historiador, portanto, não ouçam o que o professor Fernando disse. Eu depois posso explicar isso em pormenor, mas o que o professor diz é que é importante nós conseguirmos valorizar o nosso património, porque a valorização do património, em termos turísticos, é um fator de valorização do destino. Portanto, o que nós estamos a vender aos turistas, de facto, é património. É o nosso vinho, a nossa hospitalidade, que também é uma característica do nosse património, não é? Património em termos de comunitário, etc. O vinho e outros produtos que aí falaram. Há bocadinho o professor falou se havia laranjas ou não, e falou do problema da distribuição de produtos. Portanto, isto é um bocadinho a maldição da vida moderna. A vida moderna separou-nos dos ritmos tradicionais. Nós hoje vamos ao supermercado e temos uvas todo o ano. Eu por acaso, vou semanalmente com a minha mulher ao supermercado e tenho sempre a curiosidade de olhar para a origem dos produtos. E vejo uvas do Chile. E eu penso, mas quanto é que custou trazer estas uvas? Milhares e milhares de quilómetros de barcos, suponho eu. Portanto, é um dos problemas que me aflige e que tem a ver também com estas questões do património, da sustentabilidade, etc. Mas passemos então à questão seguinte.
Fernando Gonçalves, da empresa Viveiros da Espargueira, aqui na Ria de Alvor, uma empresa da aquacultura. Eu queria falar dessa questão da distribuição. Isso é verdade, a questão das laranjas, porque nós vendemos peixe para o grupo Sonai, para o grupo Auchan, e eles, quando saem daqui da Ria de Alvor, vão às centrais da Azambuja, para depois irem para o norte, ou voltarem cá para baixo para o Algarve. Por isso, essa questão existe. E falou-se aqui na questão do sumo da laranja. Eu também, como produtor, também teria muito orgulho em que todos os restaurantes do Algarve tivessem o nosso peixe, a nossa dourada e o nosso roubal, e que não tivessem a dourada e o roubal da Grécia e da Turquia. Porque aí sim, lá está outra vez o custo do transporte, que demora a vir, como chega cá a Portugal já com 10 dias de fresco, enquanto que o nosso é o peixe do dia, pescamos de manhã, ao jantar já as pessoas podem estar a comer o nosso peixe nos nossos restaurantes. Felizmente alguns compram o nosso peixe, mas infelizmente muitos não compram e preferem o mais barato na Grécia e na Turquia. Muito bem, não sei se é propriamente uma questão, é mais uma observação, um contributo. Mais alguma questão para o professor Fernando? Doutora Aura Fraga. Boa tarde. Eu vou falar de uma coisa que toda a gente sabe e fala, mas queria aproveitar ter o professor Fernando Perna cá para me ajudar a refletir sobre o assunto, porque é sempre uma constante. O turismo é um setor líder no Algarve e sempre que olho para o turismo como setor líder acho que é um risco em que é muito importante o Algarve entender esse risco e ter a ambição, de facto, de diversificar a sua atividade económica. E o risco porquê? Inclusivamente, exatamente pelo gráfico que mostra, né? É uma atividade económica sazonal que se concentra, quer em termos territoriais, quer em termos de período do ano, o que tem, como temos visto ao longo do tempo, provocado alguns desequilíbrios regionais fortíssimos e que todos nós sentimos. Por um lado, cria despovoamento, as pessoas concentraram-se no sítio onde há trabalho, mas, por outro lado, a intensidade desse trabalho também é baixa, porque se concentra num determinado período do ano, criando situações em que as pessoas têm muito trabalho durante 3 meses ou 4, mas depois o resto do ano não têm. O que faz com que também as pessoas não se fixem, porque quando não há turismo também não têm alternativas em termos de trabalho. Portanto, cria aqui um desequilíbrio também em termos de mercado de trabalho, que tem criado alguns constrangimentos ao nível do desenvolvimento da região Algarve. É um assunto que, de forma recorrente, quando olhamos para os dados, nos vem à mente, mas temos tido sempre alguma dificuldade em encontrar, encontrar outra atividade sazonal em que as pessoas no verão trabalham no turismo, no inverno trabalham noutra coisa qualquer, porque essa intensidade de trabalho tão grande, sabemos que, por exemplo, os salários na área do turismo não são assim muito bons, e se a intensidade de trabalho é baixa, isso depois também cria condições sociais que são complicadas. Portanto, essa liderança do setor do turismo no Algarve é bom, há muito turismo no Algarve, contribui muito, mas por outro lado também cria aqui desequilíbrios regionais, que não sei se... andamos sempre à procura de uma reflexão sobre isso e de soluções para esse tipo de impacto, e gostava que pudesse partilhar connosco algum comentário sobre alguma reflexão sobre esse assunto que nos tem preocupado ao longo do tempo. Bem, professor. Isto é uma pergunta difícil. Sou Aura Fraga, da Associação Vicentina, não me apresentei. Obrigado. Não vou discordar, primeiro ponto, né? Não, concordo consigo com o que referiu. Agora, procurando a tal reflexão que incentivou. De facto, é setor líder. Eu fico preocupado quando determinadas regiões, municípios,
por exemplo, organizam sessões como esta, que são ultra necessários, mas onde parece que é proibido falar... Não é o caso, atenção, por favor, não interprete assim. Onde parece que é proibido falar de turismo. Temos que ir falar de tudo o que se possa fazer, mas de turismo não. Epá, cuidado, nós temos que falar de turismo. É o principal setor de atividade. E o problema do turismo é que, em termos relativos no Algarve, cresceu demasiado. Relativos. Não é questão do muito turismo, é o pouco outras coisas. E o turismo cresceu de uma maneira extremamente perigosa, que é aquilo que referiu, e que muitas vezes o chamado lock-in setorial, ou seja, é tudo turismo, não pode ser. Não é? Ou seja, e depois seca o que está à volta. Não é? E não pode ser. Por muito lucrativo que seja a curto prazo, isso em 2, 3 gerações paga-se, que é o que está a acontecer agora. E isso aconteceu com erros, que todos temos a nossa cota à parte nesse erro, que é o monoproduto. Não é o turismo, é o excesso de sol e praia. Não é? Eu não vou identificar município, mas eu costumo fazer na brincadeira, uma brincadeira séria com alguns estudantes, um rácio entre o número de camas do município e a capacidade de carga das praias. Em municípios que vendem, sobretudo, sol e praia. E há uma conclusão, quer dizer, se os turistas forem todos à praia, não cabem. Pelo menos é a respeito da capacidade de carga. Não é? O que é que esse turista faz? Fica na piscina do hotel. Ok, é isso que queremos? Para alguns sim, mas não na totalidade. Na brincadeira vou dizendo que é o turismo de sol e piscina, porque na praia já não vão. Né? Ou seja, um dos perigos do turismo é o monoproduto. Agora, não é por isso que temos que deixar de discutir o sol e praia. Nós temos que o discutir, não podemos dar por ad eterno. Né? Nós fazíamos praia o dia todo, hoje estivermos na praia às 3 da tarde, então tu não cuidas da saúde. Né? Depois, o outro grande perigo que existiu, e pagámo-lo forte na crise e no pós-crise, que foi a superdependência do mercado britânico. Portanto, ou seja, é um produto e um mercado. Só por milagre é que ia correr bem a longo prazo. Não é? Ou seja, porque no dia quando as taxas de câmbio da Libra variam, pouco ou nada podemos fazer e o turismo sofria. Não é? Portanto, eu penso que este pós-crise é uma oportunidade dentro do turismo para diversificar. Eu aqui confesso, tenho sentido outras realidades do mercado francês, do mercado italiano, a crescerem imenso. Não é? E isso tem que ser por aí, portanto, tem que ser essa diversificação. Obviamente, o custo, para nós, o custo de trazer por separado é muito superior do que trazer por atacado, trabalhar em volume, é assim, não é? Mas, no fundo, diversificar mercados e diversificar produtos para que o turismo não faça aquele secar o que está à volta. Não é? E garantir que o turismo comunica com os outros setores. Não é? Há setores de nicho, o Algarve é uma região pequena, não é? Mas há setores de nicho, falámos aqui as laranjas, o vinho, a aquacultura. Eu tenho uma vez deram uma informação, portanto, há uma aquacultura passando a fronteira, portanto, passando a Ayamonte, não é? Que tem a mesma área, só essa aquacultura tem a mesma ou mais área que todas as aquaculturas do Algarve. Pronto, não sei se é verdade, mas para isso aproveitava para certificar. Ou seja, portanto, temos que ver a nossa dimensão. Não é? E a dimensão obriga-nos a trabalhar em nichos de mercado, com valor acrescentado. Não é? Reparem, uma das imagens que ali coloquei, portanto, e no caso aqui em Alvor, o Museu Subaquático, portanto, os navios da Armada que estão afundados, o Ocean Revival. Tá, né? Reparem, isso é um nicho de mercado, não são os clientes daquela atividade que vão encher os hotéis da Praia da Rocha, não são. Mas os clientes que venham ao destino propositadamente por causa daquela atração vão gastar muito mais dinheiro do que o cliente que ficou na piscina, garantidamente. Né? E vão comprar serviços na região e provavelmente vão gerar despesa em outros setores de manutenção. Se for da náutica, que é a área que estamos a estudar atualmente, se o barco permanecer cá no inverno, estamos no sítio certo, vão contratar serviços que não têm nada a ver com turismo, tem a ver com indústria, reparação e manutenção naval, etc, etc. Né? Oportunidades. Hoje, quando alugamos ou vendemos uma casa, e não só nacionais, mesmo estrangeiros, a pergunta, internet, como é que é? A ligação, 5G, fundamental. Fundamental. Ou seja, uma das questões que a crise nos trouxe é, uma das questões boas, dos legados que deu, a possibilidade do trabalho à distância. É verdade. Não é? Obviamente, a proximidade é essencial, mas há espaço para o trabalho à distância. E um trabalho à distância, e temos imensos exemplos desses aqui, nestes 4 municípios. Numa região que eu, tanto posso estar junto ao litoral, como posso estar naquelas imagens que mostramos ali.
onde eu me sinto, desculpem, em segurança, né? Onde eu estou 3 horas de avião, mais o carro, do centro da Europa. Se calhar numa low cost, com preços relativamente razoáveis, né? Etc. Ou seja, tudo isso nos dá uma capacidade de gerar outros setores de atividade, né? Agora, não serão, penso eu, o único setor que nós, falando em nós, massificámos foi o turismo. Quando não temos escala para se massificar. Quer dizer, reparem, uma medida antiga, dos britânicos que fazem férias organizadas fora do Reino Unido, 3% vêm para Portugal. Portanto, ou seja, nós em 2018 estávamos, entre aspas, cheios de britânicos. Nós somos muito importantes no Reino Unido. Não somos. Somos 3%. Para Portugal, não são todos para o Algarve. Tá? Pronto. Para a Espanha vão 20%. Né? Portanto, quando chega ao operador que trabalha em Espanha, e temos muito, ele vale 20%. Nós valemos 3%. Mas com esses 3 massificámos. Se calhar não foi o caminho certo. Né? Portanto, se me permites, estou de acordo com o que referi agora, é não perder o turismo, mas trabalhar para as outras coisas. Né? E as outras coisas é muito pela nossa identidade cultural, que é única. Ainda bem que não continuei o discurso sobre Sagres, senão passava aqui uma vergonha. E adoro aquele espaço. A questão do digital que falámos, mas sobretudo as ligações à internet hoje não é assim, obviamente, mas aqueles de vocês que têm filhos, tirem-lhes o telefone ou tirem-lhes a rede Wi-Fi e vejam o que acontece, não é? Portanto, agora ponham isso do ponto de vista de uma empresa ou de um trabalhador que quer estar no Algarve, porque está-se tão bem e eu posso estar a trabalhar aqui e a vender para a China, a vender para os Estados Unidos, não é? Portanto, se me permite, é a solução de diversificar com o que nós temos para oferecer, não é? E a região tem muito, desculpem, e que nós não temos os resultados. Estamos a realizar um estudo que durará mais de cerca de 12 meses sobre os residentes. É um estudo financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia, finalmente, que é um estudo sobre o empreendedorismo dos residentes estrangeiros no Algarve. Ou seja, vocês vieram para o Algarve e abriram um negócio. Porquê? E o que é que querem fazer? Não é? O que é que os atraiu? E depois estou curioso com uma das respostas, não a temos ainda, não é? É se no futuro pretende continuar a investir no interior, que eu esqueci-me desse parâmetro, portanto eram concelhos, territórios de baixa densidade. Se no futuro pretende continuar a investir nesses territórios ou se quer vir para o litoral. Pronto. E não temos a resposta ainda, mas dentro de uns meses teremos. Ok. Muito obrigado, professor. Nós temos o programa para avançar. Já a seguir temos uma mesa redonda, de maneira que eu agradecia muito a intervenção do professor Fernando Perna, que nos deu aqui uma receita que é quase universal: diversificar e qualificar. Não é? Isto vale para todos os setores, até para a nossa própria vida. E neste caso, diversificar e qualificar com base no património. Portanto, se eu posso acrescentar isso. Portanto, fica aqui uma lição. Agradeço muito ao professor. E já agora, à parte, a Escola de Sagres existiu, mas foi em Lagos. Muito obrigado, professor.